Olá, meu nome é Antônio Laíus, sou aluno do curso de licenciatura em computação é, pela Universidade Federal do Piauí e estou realizando estágio na unidade escolar João Alves de Macedo Filho, no EJA, no turno da noite, na disciplina de Geografia, com o acompanhamento do professor Fabrício, e com base no material repassado, é, eu desenvolvi 3 slides que, com base no processo histórico da indústria. No primeiro slide, ele retrata sobre a evolução, o segundo sobre a revolução industrial todo aquele seu processo, e o quarto, aliás, o terceiro, ele repassa sobre a industrialização no Brasil. E agora vamos dar início ao slide aqui. A evolução. Mudanças na tecnologia e na estrutura social, mudando a produção. Bom, essa evolução aí, ela trouxe, com as mudanças nas tecnologias, ela trouxe a questão da melhoria. A melhoria para a sociedade, qualidade de vida. Porque com a mecanização das indústrias, a mão de obra ficou mais fraca, não precisava mais dos trabalhadores ter aquela mão de obra pesada, trabalhavam menos. E em relação à estrutura social, ela trouxe melhorias, porque trouxe, com ela trouxe a energia, muitas outras coisas que proporcionaram uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E a evolução ela ficou dividida em 3 tópicos, que é o artesanato, a manufatura e a indústria. O artesanato. O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. Ou seja, o artesanato é todo aquele produto que é realizado de forma manual. Ou seja, feito através de barro, ou de couro, ou de metal, dentre outros, que foi feito de forma manual, é um artesanato. Pois o artesanato, cada peça que o artesão faz, ela é uma peça totalmente diferente da outra, porque como só é uma pessoa que inicia todo o processo de fabricação, desde o início até o término da execução do, do produto, vai ficar totalmente diferente, porque ele não trabalha em escala como indústrias que pegam, cada funcionário tem aquela sua contribuição de fazer a parte do produto com a máquina ou seja, no final todos aqueles produtos vão estar idênticos, porque os produtos são feitos todos padronizados. Então, o artesanato ele ficou dividido em 2 tópicos, que é como é realizado o trabalho e as ferramentas. O artesanato. Como é realizado o trabalho? O artesanato é um sistema doméstico de produção, onde o mestre artesão era dono dos meios de produção, do capital investido e lucrado, da força de trabalho, além de participar de todo o processo de produção. Ou seja, o artesão, ele praticamente podemos se dizer que ele faz tudo, porque ele compra a sua matéria-prima, ele inicia o seu produto, ele termina o seu produto e ele vende o produto e ele mesmo lucra, pega o seu lucro. Ou seja, ele faz tudo no artesanato. O artesão faz tudo. Diferente, né, da indústria, que é dividido, né? E além disso, o artesão, ele mesmo é quem confecciona toda as suas ferramentas. Ele mesmo é que prepara tudo.
aí artesanato e as ferramentas. Antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o principal meio de organização do processo produtivo de utensílios básicos utilizados no cotidiano, tais como móveis, ferramentas e roupas. Os artesãos conheciam todas as etapas de fabricação de uma mercadoria, compravam a matéria-prima, confeccionavam o produto e vendiam. Como eu falei atrás, o artesão fazia tudo. Como falei, comprava a matéria-prima, desenvolvia seu produto, vendia, ele mesmo recebia seu dinheiro, a sua renda. E além disso, como eu falei, ele mesmo fabricava suas ferramentas, pois na época muitas ferramentas não eram comercializadas, ou seja, o próprio artesão teria que fazer suas ferramentas para trabalhar e assim desenvolver seus produtos. Agora vamos falar de manufatura. Manufatura ficou dividida em dois tópicos, que é a divisão primária do trabalho e mecanismo simples. Manufatura. A manufatura se refere a uma grande variedade de atividades humanas, desde o artesanato até a alta tecnologia, na produção ou na montagem de elementos, em bens acabados e em grande escala. Bom, a manufatura ela já é diferente do artesanato, porque a manufatura ela já é mais parecida com a indústria, pois ela reúne vários funcionários em um só local e cada funcionário irá exercer sua contribuição naquele produto, ou seja, diferente do artesanato. Um artesão inicia um produto, a partir de um determinado produto, confecciona determinada parte de um produto, e outro dá continuidade de onde ele parou, outro dá continuidade, assim sucessivamente, até chegar ao término daquele produto. E também a questão da manufatura, como ela já é mais parecida com a indústria, ela já trabalha em grande escala, ou seja, muitos funcionários fazem muitos produtos. Então ela já é mais parecida com a indústria, porque esses funcionários vão trabalhar em alta escala para trazer mais lucro para o seu patrão, ou seja, ter mais produtividade. Agora vamos ver a divisão primária do trabalho. A divisão primária do trabalho reúne-se uma mesma oficina sob o controle de um mesmo capitalista, trabalhadores de diversos ofícios, autônomos, por cujas mãos tem de passar um produto até o seu acabamento final. Foi como eu falei, reúne vários funcionários de diferentes profissões, sendo que cada funcionário irá ter sua contribuição no produto, fazer sua parte e fabricar os produtos em grande escala para ter mais renda, para o seu patrão ter mais produtos para comercializar e aumentar a lucratividade no caso da sua empresa, do seu trabalho. E agora vamos ver a manufatura mecanismo simples. O coletivo era no modo de produção capitalista durante o processo desenvolvido na manufatura, a soma de mais destrezas, mais habilidades e mais força. Ou seja, no caso a manufatura ela trabalhava com a união dos funcionários, ou seja, ela reunia todos e cada um exercendo a sua parcela, sua contribuição no desenvolvimento daquele produto, iria chegar um produto final e com mais quantidade de produtos feitos, mais lucratividade para o patrão, diferente do artesão, que só é um produto de cada vez. E agora vamos ver a indústria.
Indústria. Indústria é uma atividade econômica que surgiu na primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e no início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar a matéria-prima em produtos comercializáveis utilizando força humana, máquinas e energia. Bom, a indústria ela já é parecida com a manufatura, mas totalmente diferente da do artesão, porque a indústria ela já vai trabalhar com máquinas padronizadas e o artesão é só um produto de cada vez e todos os produtos serão diferentes. E a indústria, aliás, trabalhar com produtos todos iguais e em grande escala. E assim ela se torna mais parecida com a manufatura, pois ela traz a união de vários funcionários de diferentes profissões que trabalhando nas máquinas, cada um exercendo a sua profissão, irá trazer mais lucratividade e uma produção em grande escala, proporcionando a venda de produtos para regiões próximas e exportar para estados próximos, mais distantes ou até outros países. E a indústria ficou dividida em 5 tópicos: divisão do trabalho, especialização, máquinas, fontes de energias e escala. Divisão do trabalho. A divisão do trabalho corresponde à especialização de tarefas com funções específicas, com a finalidade de dinamizar e otimizar a produção industrial. Esse processo produz eficiência e rapidez ao sistema produtivo. No caso, essa divisão do trabalho, ela ressalta o que eu já tinha falado atrás, que cada funcionário irá entrar na indústria com profissões diferentes, ou seja, os trabalhadores, funcionários, terão profissões diferentes, ou seja, cada um vai exercer a sua profissão, a sua contribuição dentro da empresa e com isso terá um melhor desempenho da empresa, trabalhando com as máquinas, porque cada funcionário vai trabalhar no seu setor, ou seja, todos vão trabalhar mais rápidos, vão ter mais lucratividade dentro da empresa e mais rapidez. Agora vamos ver a especialização. A especialização é delimitada de funções, tarefas nas etapas produtivas, industriais e derivada principalmente do crescimento do comércio, do capitalismo e impulsionada pela intensificação da produção industrial. Então, essa especialização ela já vai à questão do capitalismo, ou seja, ela quer mais lucratividade na empresa, ou seja, os funcionários vão trabalhar, cada um no seu setor, mas com mais intensidade e terão trazer uma lucratividade, sendo que eles vão ter que ter tarefas e funções dentro, né, que é fundamental para que com isso a empresa cresça e tenha mais lucro, tenha mais capital. Agora iremos ver a indústria e as máquinas. Máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era a máquina a vapor, que foi construída na Inglaterra durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. Pois é, graças a esse grande evolução provocado pelas máquinas, proporcionou às indústrias a investir nos maquinários e trazer mais lucratividade para sua empresa, pois investindo em funcionários irá diminuir a mão de trabalho, diminuir os trabalhadores na empresa,
Assim, a empresa não iria mais pagar salários, direitos do empregado e ia ter o investimento nas máquinas e dali iria passar a ter só lucro, porque não pagando os direitos e nem funcionários a mais, ela ia ter a lucratividade e sem falar que as máquinas iam produzir em uma escala grande, uma escala grande, diferente dos trabalhadores que da mão de obra normal que estava lá dos trabalhadores. As máquinas iam produzir em alta escala e ia trazer mais lucratividade para a empresa, ou seja, ia, ia ter um capital mais alto. E agora vamos ver as fontes de energia. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característica da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar aos representantes da segunda fase, o aço, a eletricidade e o petróleo. Bom, essas fontes de energia, como vimos no início, as fontes de energia que existiam eram o ferro, o carvão e a energia a vapor. E todo esse processo de evolução possibilitou a criação da eletricidade, a descoberta do aço, do petróleo. E aí, com isso, trouxe um grande desenvolvimento para o mundo, proporcionando a produção de produtos que antes não eram produzidos, proporcionando uma melhoria na vida das pessoas, trazendo a qualidade de vida melhor. E todas essas fontes de energia surgiram para melhorar a vida das pessoas. E agora vamos ver a escala. Escala. Ela ocorre quando a expansão da capacidade de produção de uma empresa ou indústria provoca um aumento na quantidade total produzida sem um aumento proporcional no custo de produção. Então, a escala, essa produção em escala, foi o que eu vinha falando desde a manufatura, que as empresas produzem em grande escala, investem nos maquinários, produzem em grande escala e aumenta a sua lucratividade, proporcionando a exportação para regiões próximas, como eu falei, ou até mesmo para fora dos países. Então a produção em escala ela é voltada para isso, lucratividade, suprir a necessidade das empresas ou das empresas em si que fazem uso dos seus produtos comercializados. Dando continuidade ao processo histórico da indústria, vamos ver agora o segundo slide, que é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Essa revolução industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Bom, como vimos no slide anterior, a revolução industrial se deu a partir da invenção das máquinas, que através da invenção dessas máquinas e com o seu aperfeiçoamento e criação de novas, proporcionou a empresas um grande nível de produção, ou seja, produzindo em grande escala, e também proporcionou para elas um grande lucro, porque elas deixaram de pagar salários a funcionários e investiram em maquinários que diminuiu a mão de obra e teve mais produto fabricado, ou seja, teve uma produção maior. Agora vamos ver o trabalhador na Revolução Industrial. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias,
Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureiro, isto é, modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Isso. Como nós vimos no slide anterior, que falava sobre a manufatura, que era um determinado ambiente onde o patrão, né, tinha seus funcionários, que todos trabalhavam de forma artesanal, ou seja, um confeccionava uma parte de um produto, o outro confeccionava outra parte e o outro, e assim produzia o produto. E já produzia numa escala grande para comercialização. E isso foi substituído pela, pela indústria, né? Pelas máquinas que utilizavam mão de obra dos funcionários mais pouca, tendo mais máquinas trabalhando e produzindo produtos numa escala bem grande e proporcionando ao dono da indústria, empresa, uma lucratividade gigantesca, porque ele ia produzir mais e vender mais. E agora vamos ver um pouco sobre as fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial corresponde às modificações econômicas e tecnológicas que consolidaram o sistema capitalista e permitiram o surgimento de novas formas de organização da sociedade. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos desdobramentos, os quais podemos chamar de fases. Essas fases correspondem ao processo evolutivo das tecnologias, desenvolvimento e as consequentes mudanças socioeconômicas. Bom, agora vamos ver um pouco sobre essas fases, pois esse processo passou por 3 revoluções, que iremos ver agora, sendo que cada uma delas teve a sua contribuição para, para nossos dias mais atuais, ou seja, cada uma contribuiu para que proporcionasse a melhora de vida para todos. Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivida a partir do século XVIII na Europa Ocidental entre 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, bem como possibilitou a existência de novas formas de produção que transformaram o setor industrial, dando início a um novo padrão de consumo. Ou seja, nesse período da primeira revolução industrial, com o surgimento das máquinas, esse setor industrial ele cresceu bastante, né? E possibilitou a melhoria de vida para as pessoas, pois iriam passar a ter produtos em alta escala, ou seja, eles poderiam consumir mais e tornar a vida deles cada vez melhor. Essa fase é marcada especialmente pela substituição da energia produzida pelo homem por energia como a vapor, a eólica e hidráulica. A substituição da produção artesanal, manufatureira, pela indústria, maquinofatura, e também pela existência de novas relações de trabalho. Bom, como vimos antes, a primeira revolução também ela trata essa questão das mudanças, né? Mudança de energia, da vapor para eólica e hidráulica, e a questão da manufatura para a maquinofatura, do artesanal pela industrial, que possibilitou essa grande melhoria nos trabalhos, né? Ou seja, na produção. As principais invenções dessa fase, que modificam todo o cenário vivido na época, foram a utilização do carvão como fonte de energia e, consequentemente, o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Nessa fase, foi também desenvolvido o telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantâneo.
Bom, podemos ver que nessa fase também teve a questão, né, como vimos antes da criação da máquina a vapor, que funcionava através da queima de carvão, e também da locomotiva que possibilitou, ou seja, a máquina a vapor ela possibilitou a construção de máquinas em indústrias, e a locomotiva ela proporcionou a locomoção o transporte de produtos de determinado lugar para outro. E também trouxe também a questão do telégrafo, né? Que, que possibilitou, com esse seu processo de evolução até os dias atuais, as comunicações por telefones, dentre outros, né? Smartphones, celulares, essas coisas assim, esses aparelhos nos dias mais atuais. A produção modificou-se diminuindo o tempo e o aumento de produtividade. As invenções possibilitaram melhor escoamento de matérias-primas, bem como de consumidores e também favorecendo a distribuição dos bens produzidos. Bom, essa questão aí da produção, a gente pode destacar a questão da máquina a vapor, que foi utilizada na produção de produtos, né? Na produção, ou seja, produziu em grande escala, e a máquina a vapor possibilitou o escoamento, ou seja, a distribuição desse produto de uma região para outra. Agora vamos ver a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até a metade do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos e a Europa Ocidental, espalhando-se por países como os Estados Unidos, Japão e demais países da Europa. Então, nessa terceira revolução industrial, a gente já vê que após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias começaram a se espalhar por outros países, a implementar esse sistema industrial com máquinas. Aí compreende-se a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, bem como o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. O mundo pôde vivenciar diversas novas criações que aumentaram ainda mais a produtividade e, consequentemente, aumentaram os lucros das indústrias. Hoje, nesse período, também, grande incentivo às pesquisas e, especialmente, no campo da medicina. Bom, a gente pode ver também que na segunda revolução industrial, o aperfeiçoamento das tecnologias, ou seja, eles procuraram se aperfeiçoar nas tecnologias, que possibilitou o aumento dos lucros, ou seja, com máquinas melhores, aumentaria a produção e a lucratividade, além também de incentivar aos pesquisadores a trabalharem em novas pesquisas no campo da medicina. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na inversão do motor a combustão, e a eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratório. Nesse período começa a ser usada para funcionamento de motores, como destaque para os motores elétricos e a explosão. E o ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Bom, podemos ver que na segunda revolução industrial, as suas principais invenções surgiram a partir do petróleo, que foi utilizado como fonte de energia, que teve a invenção do motor a combustão, que é utilizado nos carros. E a eletricidade, que antes era utilizada só em, em laboratórios, passou a ser usada em motores elétricos, e também teve a criação do motor a explosão, né? E também a substituição do ferro, que antes era usado em grande escala, passou a ser substituído pelo aço. Agora vamos ver a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial
também conhecida como Revolução Tecnológica, iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma evolução no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também ao avanço científico, deixando de limitar-se a apenas a alguns países e espalhar por todo o mundo. Bom, a- podemos ver que na Revolução Industrial ela já passou a ser é, utilizada, esse processo industrial, no mundo todinho, no mundo todo. Ela teve seu espalhamento pelo mundo todo, ou seja, se espalhou pelo mundo todo e também proporcionou também aos avanços científicos. As transformações possibilitadas pelos avanços tecnocientíficos são vivenciadas até os dias atuais, sendo que cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia, robótica, avanços da área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também a relação social, o modo de vida da sociedade e o espaço geográfico. Bom, podemos ver que nessa terceira revolução industrial ela trouxe grandes benefícios, né? Porque ela proporcionou um grande crescimento ao capitalismo financeiro, teve também a introdução da biotecnologia e robótica, aí teve os avanços na genética, nas telecomunicações, nos transportes, na eletrônica e em outras áreas também. E também possibilitou também a transformação na população, nas relações sociais e transformando também o modo de vida das pessoas e nos espaços geográficos também. Todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nas diversas áreas científicas relaciona-se ao que chamamos de globalização. Tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando pessoas a lugares, transmitindo informações instantaneamente, superando então os desafios e obstáculos que permeiam a localização geográficas, as diferenças culturais, físicas e sociais. Então, podemos ver também que na Revolução Industrial, com esses avanços obtidos na sua globalização, possibilitou a questão da diminuição do tempo. A questão de dizer que a pessoa ia a tal lugar antes do motor a combustão. A pessoa ia provavelmente de cavalo ou a pé, agora já ia no motor a combustão e já economizava tempo. Ia no carro, rápido chegava lá. E a questão da telecomunicação. Antes, uma pessoa falar com outra, teria que mandar a carta ou ir até a pessoa. Com a telecomunicação, não. Isso já passou a ser mais rápido. A mandar uma mensagem e a pessoa já responder. E teve muitos outros benefícios que foi proporcionado pela terceira revolução industrial. Agora vamos ver a questão das consequências. De um modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais. As relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. Cada fase da Revolução representou diferentes transformações e, consequentemente, mediante aos avanços obtidos em cada período. Consequências: Primeira Revolução Industrial representou uma nova organização no modo capitalista. Nesse período houve um aumento significativo de indústrias, bem como um aumento significativo da produtividade, produção em menor tempo. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural
para ir para as cidades em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. Então, podemos ver que na primeira revolução industrial as consequências foi essa, que aquelas pessoas que antes trabalhavam de forma artesanal tiveram que ir para o centro industrial para poder trabalhar, ou seja, é, transformando a urbanização. Esse processo culminou no crescimento desenfreado das cidades, na marginalização de boa parte da população, bem como em problemas de ordem social, como miséria, violência, fome. Nessa fase também, a sociedade organizou-se em dois polos. De um lado, a burguesia e do outro, os proletariados. Então, podemos ver que com as consequências da Revolução Industrial, provocou muitas questões na sociedade, né? Como as violências, a miséria, a fome e, e, a, e a marginalização, né? Muitas pessoas se tornando pessoas ruins. E nas consequências da da segunda Revolução Industrial, teve como principais consequências, mediante ao maior avanço, a tecnologia, o aumento da produção em massa, em bem menos tempo, consequentemente o aumento do comércio e modificação nos padrões de consumo. Muitos países passaram a se industrializar, especialmente os mais ricos, dominando então economicamente diversos outros países. A expansão territorial e a exploração de matéria-prima. Bom, podemos ver que na segunda revolução, os principais consequências foram essa questão dos países mais ricos estarem a querer dominar os países mais pobres, ou seja, se apropriar-se das suas matérias-primas, explorar suas matérias-primas. O avanço nos transportes possibilitou maior, maior e melhor escoamento das mercadorias e trânsito de pessoas. Surgiram as grandes cidades e com elas também os problemas como superpopulação e o aumento das doenças, desemprego, o aumento da mão de obra barata e novas relações de trabalhos. Podemos ver também que possibilitou também o melhor escoamento dos mercados e proporcionou um grande crescimento na população, que muitas pessoas começaram a ficar desempregadas e teve também o aumento das doenças e assim surgiram também as mãos de obras baratas e também muitos outros problemas que fizeram com que a segunda revolução industrial tivesse é, um processo ruim. E a terceira revolução industrial? Uma nova integração entre a ciência e tecnologia e produção possibilitou o avanço da medicina, a invenção de robôs capazes de fazer trabalhos extremamente minuciosos e precisos. Houve o avanço na área da genética, trazendo novas técnicas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas, possibilitou diminuir as distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informação por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro consolidou-se e houve um aumento do número de empresas multinacionais. E não menos importante, todas essas transformações possibilitaram pela Revolução Industrial como um todo, transformou o modo como o homem relaciona-se com o meio ambiente. A apropriação dos recursos naturais para a viabilização as produções e os avanços tecnocientíficos têm causado grande impacto ambiental. Então, nessa terceira revolução industrial, a principal consequência dela foi a questão do meio ambiente, ou seja, a apropriação dos recursos naturais, ou seja, a exploração em grande escala da natureza em si e provocando a ela algumas degradações. Bom, pessoal, e esse slide era só isso. Bom, pessoal, dando continuidade ao processo histórico da indústria, iremos agora ao terceiro e último slide,
que é sobre a industrialização brasileira. Industrialização brasileira. O processo de industrialização brasileiro é considerado tardio, quando comparado à industrialização dos países capitalistas centrais. Ela teve início somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa. Foi somente na terceira fase da industrialização do Brasil que o governo e classe burguesa fizeram maciços investimentos no setor, adquirindo maquinários e melhorando o setor de transporte e energia, fator esse que tornou o país competitivo e apto para receber indústrias mundiais, integrando-se ao sistema capitalista global. Característica da industrialização no Brasil. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram a sua industrialização de forma tardia, no século XX, ou seja, bastante atrasado em relação aos pioneiros da industrialização, que iniciaram esse processo ainda no século XIX ou século XVIII. A sua industrialização só ocorreu somente na década de 1930. A indústria encontrava-se concentrada na região sudeste, ela só foi descentralizada, indo para as demais regiões na década de 1970. Ou seja, nesse período teve um grande problema porque a burguesia não queria que o Brasil se industrializasse, tem? Ela queria que o Brasil só produzisse produtos agropecuários, não queria que o Brasil produzisse em escala industrial, só mesmo produtos agropecuários. Período de processos de industrialização no Brasil. O processo de industrialização no Brasil ficou dividido em 4 períodos. Primeiro período, processo de industrialização brasileiro, ocorreu de 1500 a 1808. Nesse momento, não se falava de indústria no país, pois o Brasil era colônia de Portugal. De certo modo, fazia-se restrição ao processo industrial, né, e a produção existente na época era tradicional como o uso da mão de obra. Como falei atrás, não aceitava a indústria, mas sim a agropecuária, que era de mão de obra natural, não havia a implementação de indústrias. Vamos ver o segundo período. O segundo período ocorreu de 1808 a 1930, quando houve a implantação de algumas indústrias no país. Essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como protecionismo econômico, instaurado em 1828, a qual determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente da Inglaterra e Portugal, sofreriam um acréscimo de valor em 15% e 16%, respectivamente, tarifa que dificultava a importação comercial e favorecia ao desenvolvimento da indústria brasileira. Mais tarde, em 1844, o valor da tarifa para produtos importados subiu de 15% para 60%, e nesse momento foi criada a Lei Alves Brancos. Dessa forma, investir no setor industrial era algo interessante, bem visto pela classe burguesa do Brasil. Então, nesse segundo período, já estavam vendo que necessitaria do investimento industrial no Brasil, pois já estavam importando produtos numa tarifa muito alta, sendo que eles poderiam produzir aqueles produtos aqui no Brasil. Terceiro período. No terceiro período, ocorreu em 1930 a 1955, foram observados maciços investimentos no setor industrial, oriundos tanto de iniciativas privadas como do governo brasileiro. Na tentativa de alavancar o setor,
foram realizados avanços no setor de transporte, como a abertura de ferrovias e rodovias. Observou-se também o desenvolvimento do setor energético do Brasil e de logística. Foi instalado a Companhia Siderúrgica Nacional entre 1942 e 1947, que contribuiu para a oferta de matéria-prima para a indústria no país. Em 1953, foi criado a Petrobras, maior empresa estatal do setor energético petroleiro no Brasil. O Brasil, nesse período, viu-se preparado para amplo desenvolvimento industrial e para os maciços investimentos do setor. Diversas políticas públicas foram criadas para promover o desenvolvimento econômico nacional rumo à industrialização completa e eficiência. Nesse terceiro período, pode-se ver que teve um crescimento em grandes áreas, possibilitando até a criação de uma empresa gigantesca como a Petrobras, que proporcionou para o Brasil a implementação de mais indústrias e tornar essas indústrias maior. Quarto período. No quarto período aconteceu desde 1955 até os dias atuais. Foi marcado pelo projeto político instalado no governo do presidente Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, que promoveu uma intensa abertura econômica do país para as empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas dos mais variados tipos, incentivando o consumismo e a competitividade, tanto interna quanto externa. O Brasil, a partir daí, pôde conhecer o mercado de consumo externo e integrar-se aos processos de exportação e comércio global. Alguns setores industriais não sofreram tantos investimentos como de tecnologia de ponta, o que tornou o Brasil um país dependente econômica e tecnologicamente de outras economias globais. Então, nesse período aí, a gente pôde se analisar que teve um investimento em diversas áreas, tornando-se industrial. Mas também pôde-se ver também que teve a falta de investimento em áreas essenciais que até os dias atuais o Brasil ainda se torna ainda refém dessas áreas, ou seja, que precisa de que essas tecnologias sejam importadas de outras superpotências, de outros países grandes, ou seja, sendo que o Brasil poderia já ter essas tecnologias aqui no Brasil, sendo produzida aqui. No caso, ele tem que buscar fora do Brasil. E a industrialização atual. Atualmente, o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial, motivado e influenciado pelo capital externo e pelas multinacionais instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústrias, desde a indústria de base até as indústrias de alta tecnologia. Bom, podemos ver que na atualidade as indústrias estão muito avançadas, pois praticamente todo produto hoje ele é industrial. Dificilmente você compra um produto artesanal. É tudo industrializado, ou seja, a indústria cresceu gigantescamente e tornou-se indispensável na vida de todos.